Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Fala, meu aluno, fala, minha aluna, aqui do Objetivo Concursos. Por aqui, professor Ricardo Rosselli, seu professor aqui na casa, para conversar com você nesse nosso pós-edital. Nós iremos fazer aqui um batendo pós-edital de Direito Processual Penal, com foco total no concurso, claro, Polícia Penal de Goiás, beleza? Vou mostrar aqui para você nessa aula o edital verticalizado da disciplina de Direito Processual Penal, os principais pontos, aquilo que a banca IBFC mais gosta de cobrar. Ao final, vamos resolver questões. De cara, eu já te digo, a resolução de questões no pós-edital, ela é primordial, tem que fazer questões. A resolução de questões específicas da sua banca, mais ainda, beleza? Então, é nesse viés que nós iremos fazer esse batendo pós-edital. Vamos lá, vamos entender o processo penal, considerando nossa banca IBFC, considerando esse pós-edital. Olha só aqui o nosso slide, batendo pós-edital, Polícia Penal de Goiás, disciplina de processo penal. Lembrando, galera, vamos lá, edital publicado. Com edital publicado, não tem tempo para perder, não tem tempo mais para ficar de conversa paralela, a gente vai direto ao ponto. Com edital publicado, eu quero dizer para você o seguinte, o objetivo, ele te oferece o quê? Ele te oferece plano de estudo. Lembrando que esse plano de estudo ele é personalizado, ele é focado no seu concurso. Se o seu objetivo, sua meta é a PPGO, plano de estudos, PPGO, aluno objetivo, tem acesso a isso. Além do plano de estudos, nós temos as disciplinas básicas, nós temos, claro, as disciplinas específicas, nós temos o que eu acho de mais importante no pós-edital, que é a resolução de questões, isso sem contar do raio-x que o objetivo faz das disciplinas com foco na banca. Esse estudo para concurso hoje não é mais algo amador. O estudo para concursos é algo profissional. Estudar para concursos se tornou algo profissional. Então o objetivo cuida de trazer para você tudo isso no ponto, só no jeito, para você estudar, papirar e não ter dificuldades procurando materiais acessórios ou paralelos, beleza? Além disso, claro, nós temos os já conhecidos materiais de flashes, são os flashcards. Os flashcards associados aos guias de consulta rápida é o tipo de material que eu adoro. Você na reta final ali pegar o flashcard, bate, olha, na prova lembra do flashcard, na prova lembra do flashcard, então lembra também do guia de consulta rápida, então eu acho um material fantástico. E por fim, nós temos também o que não pode faltar no pós-edital, que são os simulados. A resolução de simulado, se simular ali a prova, isso é diferencial total. Total, aluno objetivo vai ter acesso a simulado, aluno objetivo resolve simulados. Não esquece disso. Ah, professor, quanto é que custa tudo isso aí? Galera, tudo isso aqui por apenas 10 parcelas de R$ 49,70. Vou falar aqui para você, barato. Barato demais, barato para você mudar de vida, para você proporcionar para sua família uma mudança de paradigma, uma mudança da sua realidade financeira, do seu status na sociedade. Então, assim, vale a pena demais. Você tem plano de estudo, você tem flashcards, guias de consulta rápida, disciplinas básicas, disciplinas específicas, raio-x das disciplinas, simulados, você tem tudo aqui no Objetivo Concurso, beleza? Então vamos lá, foco total aqui, ó. Foco total, PPGO, Polícia Penal de Goiás. Lembrando também, agora já falando mais especificamente da nossa aulinha, se você ficar com alguma dúvida em relação a algum ponto aqui trabalhado, você manda mensagem para mim, lá pelo Instagram, @Ricardo Rosselli, me coloco à disposição para poder tirar dúvidas, conversar sobre a disciplina de processo penal e demais temas relevantes para o certame da PPGO. Show, beleza? Combinado? Então vamos lá, vamos junto, batendo pós-edital, Polícia Penal de Goiás. Tá aqui o nosso edital de processo penal. Em primeiro lugar, quero lhe dizer o seguinte, calma, não se assuste, mas o edital de processo penal está grande. A banca IBFC colocou ali quase todo o Código de Processo Penal.
Professor, e agora? O que é que eu faço? Em tese, estudar ele todo é o ideal, concorda comigo? Mas agora não dá mais tempo, professor. Então, como é que a gente faz? Tenta pelo menos ler todo o conteúdo programático e bate em cima daquilo que mais é cobrado. E eu vou mostrar para você o que mais é cobrado, tá bom? Então, vamos lá. Nosso edital de processo penal. Inquérito policial, da ação penal, competência, prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, das questões e processos incidentes, da prova, do acusado e seu defensor, aplicação provisória de interdição de direitos e medidas de segurança, sentença, processo comum, habeas corpus e seu processo, execução das penas em espécie, incidentes de execução e execução das medidas de segurança. Aqui, claro, eu vou destrinchar tudo isso aqui. Olha só, se liga. Eu vou destrinchar tudo isso aqui. Mas de cara, eu já te digo quais são os principais pontos, ou seja, aqueles que você mais deve bater em cima. Vamos lá, anota, anota. Inquérito policial, muito forte para cair na prova. Ação penal, prisão, competência da prova. Esse aqui da prova, você coloca aí um asterisco do lado, porque a banca IBFC ama de paixão o tema provas, beleza? Então, inquérito policial, ação penal, competência, prisão, provas, são aqui, já coloquei aqui para você 5 conteúdos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, e disparados são os que mais caem, beleza? Além desses, também destaco para você o habeas corpus e o seu processo, e em virtude da pertinência temática, ou seja, você vai fazer concurso de polícia penal. É interessante que você saiba aqui execução da pena, incidentes de execução e execução de medidas de segurança. Mas vamos lá, aqui eu estou dizendo que é interessante e tudo, para aquele aluno que já está sabendo bastante para poder avançar no conteúdo, mas você está pegando aqui, professor, eu quero agora o mid buiado, eu quero é passar. Meu velho, inquérito policial, ação penal, competência, prisão, provas. Faça isso na disciplina de processo penal e você vai ter um ótimo rendimento. Não estou falando aqui que não precisa estudar as outras. Não entenda assim. O ideal é que você saiba tudo. Tá no edital, tem que saber. Esse é o ideal. Mas se você não está sem tempo ou precisa de pontos específicos, o raio-x nos traz isso. Beleza? Agora vamos entender ponto a ponto desse edital. Primeiro, o danado do inquérito policial. O inquérito policial está do artigo 4º ao artigo 23 do Código de Processo Penal e é disparado o queridinho das bancas. Quando a gente fala de concurso carreiras policiais, vai cair o inquérito. Destaquei para você o artigo 4º. Eu coloquei alguns artigos aqui na aula, mas entenda, não é que são os artigos mais importantes ou que irão cair apenas eles. Apenas coloquei para ilustrar, para você ter uma noção mínima de cada conteúdo. Se você não sabe um conteúdo, não sei nada sobre isso, você vai ter uma noção mínima nessa aula, nesse batendo pós-edital. Então, o inquérito. A polícia judiciária será exercida por autoridades policiais no território de suas circunscrições e terá por fim apurar infrações e sua autoria. A polícia judiciária conduz o inquérito policial, busca saber, esse inquérito policial, informações para subsidiar a atuação do Ministério Público. Informações sobre o que, professor? Autoria, ou seja, quem cometeu o crime, e materialidade, ou seja, se aquele crime efetivamente aconteceu, como aconteceu. Beleza? Então, o inquérito policial é isso. Olha só, praticamente aqui 20 artigos que irão estar na sua prova. Isso aqui você tem que saber todinho. Beleza? Combinado? A competência neste artigo não exclui de outras autoridades que tiverem a mesma função. Aqui, por exemplo, a Polícia Militar pode ter lá um inquérito policial militar, é outra autoridade, é outro campo de investigação, de modo que a Polícia Judiciária, ou seja, a Polícia Civil e Polícia Federal, não são ali exclusivas na investigação. Beleza? Combinado? Anota isso aí. Lembra disso aí. Inquérito policial está na prova. Ação penal, mais um conteúdo que está na prova do artigo 24 ao 62. Lembrando, esses artigos aqui eu estou falando do CPP, Código de Processo Penal. Nos crimes de ação pública, será promovida por denúncia. A denúncia é a peça da ação penal pública, mas depende, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou representação do ofendido. Aqui é a famosa ação penal pública condicionada.
No caso de morte do ofendido ou quando for ausente, o direito de representação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o CAD, mnemônico para lembrar disso aqui. E seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio da União, Estado ou município, será de ação pública. Isso aqui também dá uma boa pegadinha de prova. A questão coloca lá um crime de ação penal privada, diz que é de ação penal privada, só que diz que foi cometido contra a União. Aí, em virtude do parágrafo 2º do artigo 24, se torna um crime de ação penal pública. Beleza? Mais uma vez, esses artigos que eu estou colocando é para ilustrar a disciplina para você ter um norte de como entende, ou melhor, de como entender isso aqui. Mas o artigo 4º, ele cai em prova. O artigo 24, você não tem noção o tanto que isso aqui despenca em prova. Beleza? Então fica atento aí, já vai colocando um asterisco, abre seu Código de Processo Penal, coloca um asterisco no artigo 4º, coloca um asterisco no artigo 24. Todos os artigos que eu falar aqui nessa aula são artigos que podem estar na sua prova. O item 3 foi da prisão, medidas cautelares e liberdade provisória. Assunto grande. Do artigo 282 até o 350, você tem aproximadamente ali 70, 80 artigos para falar desses conteúdos. Aí você vai falar de prisão preventiva, prisão em flagrante, prisão domiciliar, medidas cautelares diversas da prisão. Tem muita coisa, não é um conteúdo pequeno, mas eu lhe digo, vai valer a pena você estudar isso aqui, porque quando você abrir sua provinha da Polícia Penal de Goiás, adivinha o que é que vai estar lá? Vai estar isso aqui. Sem dúvidas. Então vale muito a pena o estudo deste tópico. Vale muito a pena. Vamos comigo aqui no artigo. Olha só, o artigo 301 e 302 falam da prisão em flagrante. Qualquer pessoa do povo pode, e as autoridades policiais devem, é o flagrante facultativo, qualquer pessoa do povo pode, e o flagrante obrigatório, qualquer agente, autoridade policial deve prender quem esteja em flagrante. Considera-se em flagrante quem está cometendo ou acabou de cometer a infração, aqui é o flagrante próprio, quem é perseguido logo após pela autoridade, ofendido qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor, flagrante impróprio. No flagrante impróprio, você vai lembrar dessas duas palavrinhas, perseguido e após. Ele é perseguido logo após. Após ter cometido o crime, ele foi perseguido. Para que seja flagrante impróprio, tem que ter perseguição. Beleza? Não confundir com o flagrante presumido, que é esse aqui, ó. Presumido. Ele é encontrado logo depois. Perceba, no flagrante presumido não houve perseguição. Com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Aí beleza, aqui é a prisão em flagrante. Volto a dizer, o condão aqui dessa aula não é dar todo o conteúdo para você. Estou lhe mostrando artigos que vão estar na sua prova. Beleza? Se você está assistindo esse Batendo Pós-Edital, está com dificuldade, não está entendendo o conteúdo que eu estou dizendo, meu velho, você está no lugar certo. Olha aqui, olha o QR Code. Clique aqui, meu patrão. Clique aqui. Você venha para a preparação completa aqui do objetivo, com disciplinas básicas, específicas, raio-x de disciplinas, exercícios, simulados. Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Tá bom? Então, olha só agora o 312. A gente sai da prisão em flagrante e entra na prisão preventiva. Olha o 312. Prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício de autoria, ou seja, a materialidade precisa estar provada, a autoria precisa ter indícios, e de perigo gerado pelo status de liberdade do imputado. A prisão preventiva também pode ser decretada no caso de descumprimento de obrigações impostas por outra medida cautelar. No artigo 202, parágrafo 4º. Por exemplo, o juiz ali impôs uma monitoração, um monitoramento eletrônico, colocou uma tornozeleira eletrônica no suposto criminoso. E aí ele continua cometendo infrações. Não deu jeito, ele descumpriu a medida cautelar imposta. Nesse caso, nós poderemos
interpor, ou melhor, nós poderemos ali, o juiz ele pode fazer a prisão preventiva, porque ele está descumprindo as medidas cautelares, tá bom? É uma das hipóteses de prisão preventiva. A decisão que decretar a preventiva será motivada e fundamentada em receio de perigo e existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. Galera, a prisão preventiva é uma prisão que deve ser contemporânea aos fatos. Você não pode justificar uma prisão preventiva observando algo que aconteceu há um ano. Não, eu estou prendendo ele aqui preventivamente porque um ano atrás ele tentou cometer um assalto, descumprindo a medida cautelar. Não, fatos novos, fatos contemporâneos. E isso sim pode justificar uma medida cautelar tão severa que é a prisão. Beleza? Lembrando que a prisão é o último caso. No Brasil, a prisão é o último caso. Para você prender alguém tem que ser um negócio sério. Então, fatos novos, fatos contemporâneos para justificar a prisão preventiva. Se liga no 313. Lembrando também, para prender alguém preventivamente, você tem que ter um dos requisitos do 312, somar isso a um dos requisitos do 313. É 312 mais 313. Por exemplo, digamos que o cara está ali causando prejuízo à ordem pública e, além disso, nos termos do 312, será admitida a prisão preventiva, ele cometeu um crime doloso com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Então, além de gerar prejuízo para a ordem pública, ele cometeu um crime doloso com pena máxima superior a 4 anos. Somou essas duas coisas, esses dois fatores, será possível uma prisão preventiva. Foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1, artigo 64, que é a questão quando já passou o prazo ali para não ser mais considerado reincidente. O crime envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, quando esta não fornecer elementos para esclarecer a identidade, sendo colocado em liberdade após a identificação, salvo se houver outra hipótese. E, por fim, não será admitida a prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena ou como decorrência de investigação criminal ou de apresentação de recebimento da denúncia. Então, não temos aquela figura da prisão preventiva automática. Recebeu a denúncia, prende. Não existe isso no Brasil. Tem que ter os fatos novos, contemporâneos, tem que ter o 312 somado ao 313. O professor já falou bastante disso, daí você tira. Se eu estou falando muito disso, da prisão, se eu estou falando que vai cair na prova, é porque tem histórico, é porque foi feita uma análise em cima disso aqui. Vai estar na PPGO, não tenha dúvidas. E lhe digo mais, essas questõezinhas aqui vão valer ouro. Abra o edital da PPGO e veja a pontuação das disciplinas específicas. Isso aqui vale ouro. Beleza? Então, vai valer a pena você fazer esse estudo intensivo da disciplina de processo penal. Competência. Esse conteúdo não é muito grande. Do 69 ao 91 do CPP. Também tem ali alguns artigos na Constituição Federal, artigos inseridos no Poder Judiciário, competências do STF, STJ. No processo penal, no CPP, vai do 69 ao 91, nós temos as regras de determinação da jurisdição e competência. Eu destaquei para você o artigo 69, que diz o seguinte: determinará a competência jurisdicional, o lugar da infração, domicílio ou residência do réu, natureza da infração, distribuição, conexão ou continência, prevenção ou a prerrogativa de função. Beleza? Então, competência também é tema de prova. Galera, seguinte. Última chamada aqui, se você está assistindo esse conteúdo gratuitamente, venha fazer parte desse time de aprovados. Procure saber do histórico de aprovação do Objetivo Concursos, que você não vai se arrepender, beleza? O ouro, a partir de agora, vamos fazer algumas questões também, vai ser para quem é assinante aqui do Objetivo, beleza? Combinado? Então, venha fazer parte dessa preparação completa para o concurso da PPGO. Vamos lá! E aí, Imparável, gostou dessa super aula que você acabou de acompanhar?
ela continuará completa na íntegra para você que é assinante da nossa plataforma. Então corre lá e vai acompanhar a continuação. E para você que ainda não faz parte da nossa tribo e quer se preparar da melhor forma e acompanhar todas as aulas de forma completa, clica no link da descrição e vem fazer parte da nossa tribo.